Hoje o tema do Catecismo, dia do Senhor 42, é não furtarás. Nós lemos aqui, Êxodo, capítulo 20, verso 15. Convido também a leitura de Gênesis, capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A próxima leitura é o livro de Josué, capítulo 6. Leremos a partir do verso 11. Leremos do 11 ao 13. Josué 6, 11. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas eram constantemente tocadas. E a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso de 1 a 5. Irmãos, eu vou refazer a leitura aqui, porque na verdade é Josué capítulo 7, verso 11 a 13. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Agora sim. E Atos dos Apóstolos, capítulo 5, leremos do verso 1 ao verso 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Vamos fazer uma breve oração. Pai Santo e Eterno, nós, ainda nesse momento de culto, estamos agora diante da Tua Santa Palavra e desejamos, Senhor, recebermos o alimento que a Sua Santa Palavra nos fornece para a nossa estrutura espiritual e física, para a nossa caminhada nesta peregrinação neste mundo, Senhor, para que tenhamos a convicção e a certeza das Suas prescrições, nos guardando, Deus, e nos livrando do mal. Por isso, neste momento, pedindo perdão mais uma vez pelas nossas falhas e pecados, lhe pedimos que Teu Santo Espírito ilumine em nós
esta palavra revelada. Que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Também, irmãos, o dia do Senhor 42, faremos a leitura aqui. Das perguntas 110 e 111. Pergunta e resposta 110. O que Deus proíbe no 8º mandamento? Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos e falsas medidas. Falsos pesos e falsas medidas aqui é a imparcialidade. Então nós tratamos uma situação de um jeito, às vezes com muita severidade, e outra situação semelhante, nós tratamos de outra maneira, porque somos imparciais com alguma coisa. Então no primeiro caso, nós furtamos de alguém a compaixão, ou no segundo caso, nós furtamos de alguém a justiça. Depois nós vemos aqui, nos negócios, enganoso, balança enganosa, negócios ilícitos, levando vantagem desonesta, tirando de alguém algo que não é lícito. Dinheiro falsificado e usura. Usura é o que nós conhecemos mais hoje como agiotagem. Pessoa cobrar juros absurdos ou juros fora da lei, né? Para obter um lucro exagerado. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira alguma. Defraudar é criar nele a intenção ou a expectativa de algo que nós não vamos corresponder. Nós não vamos suprir aquela expectativa. É como um vendedor enganar o comprador, criando uma expectativa de algo que aquilo que ele está vendendo não vai suprir. Tá? É como uma mulher seduzir pessoas na rua andando de forma sensual. Ela está criando expectativas, possivelmente em pessoas que ela não está disposta a cumprir, né? A realizar. Então, isso é o defraudar. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Olha só, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda a avareza e todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Isso aqui é a prodigalidade, ou seja, é como no caso, na parábola do filho pródigo, né? Ele pegou toda aquela sua herança e dissipou ela. Ele dissolutamente... Ele diluiu, ele acabou com aquela herança, ele desperdiçou tudo aquilo. Tá? Então, uma vida mal planejada, onde nós gastamos muito além das nossas possibilidades, nós estamos furtando de nós mesmos e de nossa família. Muitas vezes, um bem, né? É um desperdício inútil. Pergunta 111. E resposta também. O que Deus exige de você nesse mandamento? Que eu devo promover o bem do meu próximo sempre que for possível. Que eu o trate do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros. E que trabalhe fielmente para ter condição de ajudar os necessitados. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos estudando o 8º mandamento. Este mandamento, a princípio, numa visão superficial, pode parecer um mandamento em que a maioria das pessoas se identifiquem ali e falam, olha, este mandamento eu não quebro. Porque superficialmente, eu creio que a maioria das pessoas de fato não furtam nada de ninguém. Elas não roubam dinheiro de outras pessoas, nem bens particulares de outras pessoas. Mas se nós analisarmos de forma um pouco mais aprofundada, como nós vimos nas duas perguntas aqui do catecismo, nós vemos que também este mandamento, como todos os outros, ele tem desdobramentos. E que muitas vezes está em nós o favorecer alguém
dar o que é de direito a alguém, e nós subvertemos isso, nós negamos este direito e este bem para uma outra pessoa. Então, este mandamento, ele tem situações diversas. O objetivo desse mandamento, ou seja, alguns dos objetivos, porque ele é bem amplo e não dá tempo de analisar todas as situações concernentes a este mandamento. Alguns objetivos: verdade, fidelidade e justiça no contrato entre os homens. Restituição de bens tirados ilicitamente dos outros. Moderação da vontade sobre as riquezas do mundo. Proteção à propriedade. Evitar o meio de vida ilícito e não privar o próximo do bem a que tem direito. O furto, irmãos, está diretamente ligado à mentira, à opressão e à falsidade. Gostaria de convidar os irmãos aqui acompanharem no livro de Levítico, capítulo 19, versos de 11 a 13. Quando Deus faz a repetição das leis, né? Recentemente fizemos um sermão a respeito disso. Verso 11, Levítico 19, verso 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então nós vemos aqui nessa repetição da lei, que é feita no livro do Levítico, livro de Levítico, que o furto, ele está ligado à mentira, ele está ligado à opressão e ele está ligado à falsidade. Os pecados que estão ao redor do furto são pecados graves. Embora um furto pareça algo inocente, né? Como hoje em dia tentam aí parecer alguma coisa inocente, né? Furto é sempre furto. Sempre furto. Se alguém tem alguma necessidade, é melhor ele pedir algo para alguém do que furtar. E também vemos aqui em Provérbios, capítulo 9, verso 17 e 18, que o furto ele está ligado à loucura. Provérbios, capítulo 9. Essa passagem até ela é bem mais profunda do que simplesmente um furto, mas fala aqui de adultério e de coisas assim. Mas vamos nos deter aqui neste mandamento. Provérbio 19, 17 e 18. Está falando aqui do convite de uma mulher louca, né? Então a situação aqui, a ilustração é um homem, um jovem, que se deixa envolver por uma mulher que está fora de razão, fora de si e que o seduz. Verso 17, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Essa mulher fala isso para esse homem, não com essas palavras, mas com suas atitudes. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, o furtar alguém, usando de ilusão, furtar a realidade dos fatos, isso também é um pecado grave, porque induz pessoas a fazer coisas que eles terão uma consequência grave, inclusive espiritual. Vamos ver algumas situações que quebram o 8º mandamento, antes de propriamente nós fazermos aqui uma pequena meditação, tá? Vamos ver algumas situações que quebram o 8º mandamento. Roubar. Irmãos, o texto que nós lemos de Gênesis 3 é também o primeiro furto. É o homem roubando a Deus. Convido os irmãos que voltem lá em Gênesis capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e comeu.
Esse jardim, irmãos, era de Deus. Se você olhar aqui em Gênesis 2, 8 e 9, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O jardim pertencia a Deus. E Deus, na sua benevolência, permitiu que se comesse de todo aquele jardim, menos daquela árvore. E olha só qual foi o critério que a mulher usou. A mulher, ela não se fundamentou na lei de Deus, no direito de Deus. Ela não se fundamentou nisso. Ela não considerou que Deus tinha direito sobre tudo aquilo que pertencia a Ele. Mas o critério que ela usou interno para desobedecer a Deus e furtar o direito de Deus, que aquela árvore pertencia a Ele, Ele falou, dessa você não come. Para furtar o direito de Deus, para furtar a árvore, para furtar o fruto, melhor dizendo, que pertencia a Deus, o critério que ela usou é muitas vezes parecido com o critério que nós usamos para sonegar alguém ou para furtar alguém em alguma coisa. Ela não considerou o direito do outro, ela não considerou o direito de Deus. O direito, inclusive, é a propriedade, porque o jardim pertencia a Deus. E ela, então, se baseou internamente no seu próprio desejo. Está certo que sua cobiça foi despertada pela serpente, mas ainda assim a mulher tinha condição de dizer não àquela cobiça. E ela aqui, o critério que ela usou, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável por algum motivo, nesse caso para dar entendimento. Então ela partiu do princípio do seu próprio bem-estar. Ela partiu do princípio de satisfazer o seu próprio desejo. Aqui fala claramente, era desejável. E ela partiu do princípio de beneficiar a si mesmo, omitindo o direito do outro, sonegando em si mesmo, dentro do seu universo, dentro da sua mente, o direito que era do outro. Quantas situações na vida, irmãos, nós usamos como critério não o direito do outro, mas o nosso bem-estar, o nosso benefício, se algum proveito teremos. Nosso país é um país maravilhoso, é um país maravilhoso. É um povo criativo, é um povo maravilhoso. Nós temos influência de diversas culturas, o que enriquece a nossa população. Nosso país tem indústria, tem cientistas, tem artistas de alto nível, tem atletas de alto nível. Nosso país tem tecnologia. Nosso país tem agricultura, nosso país tem muitas coisas boas na nossa cultura. Mas também tem coisas más. E uma coisa má que ficou no inconsciente de todos nós brasileiros é o dar jeitinho em tudo. Ou o famoso levar vantagem nas coisas. E quando nós pensamos no dia a dia do brasileiro, nós vemos como é comum o jeitinho brasileiro com relação a programas de benefícios que o governo dá muitas vezes. O seguro-desemprego. Às vezes a pessoa não quer ela rejeita um emprego de carteira assinada enquanto está recebendo aquele benefício. É um jeitinho, faz parte da nossa cultura, parece que não tem mal nenhum nisso. E esse sentimento, esse pensamento coletivo de levar vantagem, de dar jeitinho em tudo, muitas vezes nós agimos como Eva agiu. Nós sonegamos o direito do outro e nós colocamos como prioridade o nosso benefício. Se nós olharmos o complemento aqui dos 10 mandamentos, todos eles, e nós nos vermos ali quebrando alguns desses mandamentos, nós estamos furtando de Deus o que Ele falou. O culto pertence a Deus. Quando nós nos achamos no direito de sonegarmos isso. Não, eu não vou cultuar a Deus hoje, vou ficar em casa, vou assistir um filme, vou dormir, ou sei lá, qualquer outra coisa. Nós estamos furtando do mesmo jeito que Eva furtou o vaso. Aqui não é drama nem exagero, é real. Porque nós estamos furtando algo que não é do nosso direito. Se somos servos de Deus,
e queremos ser fiéis e obedientes a Deus, e quando nós o desobedecemos, nós estamos tirando o direito de Deus de ter uma igreja fiel, de ter um povo fiel. Um povo que o cultue, lembrando que nós fomos criados para a glória de Deus. Então o 8º mandamento ele é bem abrangente. É possível, irmãos, roubar a Deus. Nós vemos aqui, Malaquias capítulo 3, verso 8. Aqui o Senhor Deus, ele fala para o povo todo, para os sacerdotes e para o povo, para todos. O livro de Malaquias aqui é um jogo de conversas e perguntas entre o homem e Deus. E Deus ele vai mostrando seu sentimento e como ele se sente diante do que o povo está fazendo. E isso vai através de perguntas e respostas. Um faz pergunta para o outro. E capítulo 3, verso 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então Deus, ele está dizendo, nem vamos entrar nesse mérito, né? De dízimos e ofertas, a gente sabe a discussão que é isso, não é o objetivo aqui. Mas a expressão de Deus que diz, roubará o homem a Deus? No entanto, vós me roubais. Então nós vemos aqui uma declaração expressa de Deus, dizendo que é possível o homem roubar a Deus, assim como Eva roubou a Deus lá no Éden. Assim como Caim roubou a Deus uma vida cujo sangue na terra estava clamando a Deus por justiça. Quando houve o primeiro homicídio. E também nós vemos aqui, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, verso 6. Cristo, Deus, em seu ministério terreno, sendo roubado. E roubado por aqueles que deveriam preservá-lo. João 12, verso 6. É uma passagem bastante conhecida, quando a mulher vai derramar um bálsamo caríssimo nos pés de Jesus. E Judas, ele se interpõe ali, ele fala, não, isso é um desperdício. Por que jogar esse bálsamo? Por que não dar isso aos pobres? Judas usa esse argumento. Por que não vendeu esse perfume, esse bálsamo, por 300 denários, que era muito dinheiro? Era quase um ano de trabalho de um trabalhador. Por que não vendeu esse dinheiro e deu aos pobres? Mas aí no verso 6, mostra claramente a intenção do coração do homem. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ou seja, era um homem com uma consciência totalmente cauterizada. Judas, ele era o tesoureiro do ministério de Cristo. Cristo recebia suas ofertas, as pessoas ofertavam a Cristo, e Judas cuidava desses recursos. E Judas tirava desse dinheiro que era para a manutenção do ministério de Cristo. E quando ele vê a mulher fazendo uma oferta de um bálsamo de 300 denários, ele fica indignado, ele fala, não, por que não deu isso aos pobres? Mas a palavra nos revela aqui que ele não estava preocupado com os pobres. Quando as pessoas falam, por que você está ofertando para manter um ponto de pregação, por que não dá para os pobres? Muitas vezes, não podemos generalizar, mas muitas pessoas não estão preocupadas com os pobres. Jesus diz, os pobres tende sempre convosco. Cuidar de pobre, irmão, é necessidade, é dever de todo ser humano cuidar do seu próximo. É dever da igreja, claro que é. É dever de todos nós, mas é dever de qualquer pessoa cuidar de um semelhante que está numa necessidade aí, passando algum problema. Que mal há em ver alguém na rua e comprar um marmitex para ele. Você não precisa ser cristão para fazer isso. Você pode ir lá, você não precisa congregar a igreja para fazer isso. Você pode ir lá e comprar uma marmita e dar para alguém que está na rua. Eu conheci um rapaz que trabalhava comigo muitos anos atrás. Isso aconteceu lá em São Paulo. E ele estava dentro de um circular e ele viu um homem nu na calçada. Não sabemos o motivo por que aquele homem estava assim. Era um homem desses moradores de rua, mas ele estava nu. Ele desceu do circular,
entrou numa loja, comprou um calção, correu até achar o homem de novo e deu o calção para aquele homem. Ele fez isso. Ou seja, é dever de todos nós, irmãos, cuidarmos das pessoas. Então Judas, ele roubou a Deus. Como o povo na época de Malaquias, os sacerdotes inclusive e o povo roubaram a Deus, como Eva roubou a Deus. E como, irmãos, para nossa tristeza e vergonha, nós podemos muitas vezes estar roubando a Deus também. Roubando, tirando de Deus o direito sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Tirando de Deus o direito sobre aquelas pessoas que professam que creem nele, mas não guardam seus mandamentos. Não professam crer nele, mas sequer entendem que devem estar no culto cultuando. Acham que o culto é opcional. Isso é tirar o direito de Deus e é furtar também de Deus. O sequestro é uma forma de furto. Está lá em Êxodo 21:16, não vamos ler por causa do tempo. E também em 1 Timóteo 1:10. A receptação de coisas roubadas. Provérbios 29:24. É por isso que o cristão ele não vai comprar um celular sem nota. Alguém chega ali, quer comprar esse celular, quer comprar Naquela época, alguns anos atrás, tinha aquele toca-fitas, né? Para cá ainda existe, mas praticamente ninguém mais usa. Muitas vezes, não podemos afirmar todos os casos, é claro, né? Mas muitas vezes isso é produto de furto. Então, é furtar, você adquirir algo que foi roubado no passado. Essa aqui eu quero ler, ó, Provérbios 29, verso 24. Provérbios 29, verso 24. O que tem parte com o ladrão, aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Ter parte com o ladrão é você comprar o fruto do furto. Porque alguém foi lesado, alguém vai ser beneficiado e você está se beneficiando dessa. Isso é ter parte com o ladrão. Isso também quebra o 8º mandamento. Se nós não sabemos a procedência, nós precisamos ter uma nota ali, alguma coisa, né? Para que a gente não compre algum produto que alguém foi lesado, alguém foi prejudicado naquilo, né? Não pagar empréstimos também quebra o 8º mandamento, está lá em Salmo capítulo 37, verso 21. Como nós já falamos aqui, balança enganosa, desonestidade nos negócios, Provérbios 11:1. Reter o salário do funcionário, Deuteronômio 24:15. Remover marcos de propriedade em benefício próprio. Quando a pessoa compra um terreno, né, e invade um pouquinho para lá, dá um jeitinho. Isso praticamente acontece mais porque há muita fiscalização, né? Mas em alguns lugares é capaz ainda de acontecer, em sítios, em locais assim talvez. Mas de qualquer forma é furto. 2 pesos, 2 medidas, Provérbios 20:10, que é a imparcialidade, né? A balança enganosa e muitas outras coisas. Elas constituem furto. Amados irmãos, a lei moral de Deus não é fazer o que nós achamos certo, mas é obedecer às ordens de Deus. Quando os hebreus entraram na terra prometida, houve um furto, que foi o que nós lemos lá em Josué. Vamos voltar lá em Josué. Josué capítulo 7. Quando acontece ali a invasão de Jericó, Deus deu ordem para que eles não pegassem nada que fosse daquele povo. E Acã, ele achou uma capa babilônica e alguns pertences, e ele pegou e trouxe para ele. E aí, na batalha seguinte, os israelitas foram derrotados na cidade de Ai. E Josué, ele clamou a Deus, ele falou assim: o Senhor nos conduziu a essa terra prometida.
E, de fato, Deus estava dando vitórias a todos. Deus abriu o Rio Jordão, como abriu o Mar Vermelho, para eles passarem. Eles pegaram até 12 pedras para fazer um altar, representando as 12 tribos de Israel. Pegaram do fundo do Rio Jordão. E, de repente, na batalha de Ai, eles perderam. E Josué, então, ele clama a Deus, ele não entende bem o porquê que aconteceu aquilo. Por que o Deus que fez a promessa, por que o Deus que estava abrindo todas aquelas portas para eles entrarem naquelas terras e dominá-la, por que eles perderam essa batalha? E Deus então revela para ele que houve um pecado grave, uma desobediência grave. E este pecado foi o furto. Acã, ele roubou a capa babilônica que ele achou. Não era para pegar nada dos despojos ali, de Jericó. E ele pegou a capa babilônica. E pegou outros pertences também. E Deus então mostra para ele, né? Nós lemos aqui já, versos 11. Olha só, 11 a 13. Israel pecou. Olha que Deus explicando para Josué o porquê que tinha acontecido aquilo. Israel pecou e violaram a minha aliança. Você está vendo que não foi só aquele povo vencido que foi roubado? Mas o direito de Deus, Deus fez uma aliança com o povo e Acã, ele quebrou aquela aliança. E Deus fala, a nação, Israel, pecou. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram, ou seja, furtaram e esconderam. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Então Deus mostra aqui uma consequência do furto. Uma derrota na vida, uma derrota na caminhada, algo que se perdeu ali. E Deus dá a direção, dispõe-te, verso 13, e santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque há coisas condenadas no vosso meio, por isso não podes resistir aos seus inimigos. E aqui no verso 21 do capítulo 7, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então quando Deus revela para Josué quem foi que roubou, Josué chega em Acã, e Acã diz isso. Se você observar aqui, você vai ver que houve em Acã o mesmo sentimento que houve em Eva, quando ela pega do fruto lá no jardim. Quando eu vi a capa, o dinheiro, o ouro e a prata, não sei o quê, cobicei-os e tomei-os. Eu desejei aquilo. Eu fiquei desejando aquilo, mas aquilo não era meu. E Deus tinha dado ordem para eu não pegar nada deles, daquele povo. E aconteceu que a sentença de Deus foi dura. Se nós olharmos com o nosso conceito de hoje, parece até uma crueldade, mas nós entendemos que Deus estava ensinando o seu povo que existe de fato um inferno de fogo. Acã e sua família foram mortos e queimados. Assim como perecerá todos aqueles que, sem qualquer problema de consciência, quebram os mandamentos de Deus. E por fim, irmãos, eu quero analisar com os irmãos aqui Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos capítulo 5. É uma passagem também bastante conhecida. No início da igreja, uma época conhecida como igreja primitiva, nem tudo o que o povo fazia era doutrina. Mas o que o povo fazia que era bom, estava aceito, e essa igreja depois ela foi se fortalecendo. E nós vemos que no início da igreja, aquelas pessoas que iam abraçando a fé, eles voluntariamente, os apóstolos não pediram que eles fizessem isso. Eles voluntariamente vendiam propriedades e levavam dinheiro para os apóstolos, para que os apóstolos então dividissem ou vissem ali alguém passando algum tipo de necessidade e essas famílias fossem atendidas ali e tudo mais. E eles faziam aquilo por amor e de forma voluntária. Não é doutrina vender as propriedades. Isso não é doutrina.
Mas isso aconteceu na igreja primitiva. Só que um casal aqui, Ananias e Safira, eles decidiram fazer algo que eles decidiram vender uma propriedade, combinaram entre eles dar uma parte, como se fosse o montante total do valor, e reter o resto. Eles estavam furtando, não só a comunidade, mas furtando a Deus, furtando-os da verdade. Olha o que Pedro fala para eles, falou assim, você não precisava ter feito isso, porque Satanás contaminou o seu coração. A propriedade não era tua? Se a propriedade, você ficando com a propriedade, era direito seu. Se você vendesse a propriedade e pegasse o valor todo para você, era direito seu. Se você vendesse, aqui Pedro não fala, mas é o contexto, a conclusão lógica. Se você vendesse a propriedade, desse uma parte e falasse, olha, eu vendi por 10, estou dando 5, era direito também. Mas por que enganar? Para que mentir? Para que trazer pecado dentro da comunidade? Então eles furtaram esse direito, irmãos. Note que esse é um furto não só físico como espiritual. Era dele já. Mas para querer mostrar algo, eles fizeram de outra forma. Tipo, enganando os apóstolos, enganando a própria comunidade. Nós somos membros uns dos outros. E no início da igreja, no início da humanidade, houve um furto. No início, na entrada da terra prometida, houve um furto. No início da igreja, o primeiro pecado que contamina a igreja, houve um furto. Irmãos, esse é o coração do homem que deseja coisas que ele não tem direito de fazer. E isso sempre será assim ao longo da história da humanidade. Existe uma diferença entre benignidade e bondade. Se você olhar o fruto, no singular, o fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22, você vai ver benignidade e bondade. A benignidade é a essência, aquele ser que é benigno. E a bondade são os atos. Existem pessoas que são malignas, mas têm atos de bondade. Por exemplo, um homem que é cruel, que mata, que tortura, que usurpa o direito de todo mundo, ele pode ter um ato de bondade, ele pode ir na casa de um pobre e levar uma cesta básica, ele pode ter um ato de bondade com o seu cachorro, cuidar bem do seu cachorro, ou ele ama muito seu filho e ele trata seu filho com muita bondade, mas ainda assim ele é maligno, a essência dele é de malignidade. Então quando fala do fruto do Espírito, há benignidade e bondade. Benignidade só vem de Deus. Os atos de bondade, os ímpios podem ter também. A benignidade, todo bem procede de Deus. O homem é inclinado para o mal. Então o homem, para a sociedade, ele pode ter uma aparência de ser benigno, mas dentro da mente dele há perversões. E é por isso que existem as leis, por isso que existe a Escritura, a palavra de Deus, para nos orientar e nos mostrar quem de fato nós somos. Desde a queda de Adão lá no Éden, que o homem ficou inclinado para o mal, quem de fato nós somos e como nós desagradamos a Deus. E quanto mais nós vamos conhecendo a palavra de Deus, mais nós vamos entendendo que a minha tendência, embora eu mesmo muitas vezes posso crer que eu sou uma pessoa boa, eu posso crer de fato que eu sou uma pessoa boa, mas isso não muda o fato de eu não ser. Então nós precisamos da palavra de Deus, porque todo bem procede de Deus. Todo bem. Deus, ele é altamente soberano, irmãos, sobre toda a humanidade. Então, irmãos, o primeiro pecado após a criação envolveu o furto. O primeiro pecado do povo na terra prometida envolveu o furto. O primeiro pecado no início da igreja envolveu o furto. Os três pareciam inocentes, mas causaram grandes malefícios. Aprendemos com isso que não importa se, na nossa opinião, tal ato é certo ou errado. O que importa é o que a Escritura diz sobre ele. É lícito ou não é lícito? Devemos sempre pensar, todos nós devemos sempre pensar, quebrei algum mandamento agindo assim?
Pode parecer difícil na hora a obediência, mas as bênçãos decorrentes da obediência serão inestimáveis. Muito mais o Senhor tem para te dar. Quero terminar esse sermão lendo o segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Nós tendo a consciência que a nossa mente, a nossa alma, o nosso desejo, a nossa carne, ela constantemente está exigindo de nós satisfação e querendo que nós tenhamos coisas que muitas vezes nós não temos o direito de ter. E então nós olhamos e falamos assim, puxa, mas eu queria tanto isso, para mim está muito difícil obedecer, porque eu quero muito isso. Nós temos que ter em mente o seguinte, aquele que fez a promessa, ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais ele tem para nos dar. Não só na vida no porvir, mas aqui. Ele entende as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas fraquezas. Mas ele vai nos abençoar na nossa obediência. E muito mais do que aquilo que nós achamos, naquele momento, aquilo é o melhor de tudo. Muito mais do que aquilo ele tem para nos dar. Aconteceu um fato aqui, no segundo livro de Crônicas, capítulo 25, Amazias, ele vence aqui uma guerra. E ele vai para uma guerra, e ele contrata homens de Judá e Benjamim. Aliás, ele contrata Israel. Vamos ler aqui, verso 5. Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias sobre chefes de 1000, chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel, aqui ele tomou de Israel a soldo, 100.000 homens. Soldo é o salário do soldado. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Olha só, ele contratou 100.000 homens, pagando 100 talentos de prata para cada um. Uma fortuna, certo? Aí o que aconteceu? Ele estava, no seu olhar humano, ele estava seguro para ir para aquela guerra. Chegou um homem de Deus, um profeta. O profeta hoje, irmãos, é a Bíblia. Naquela época Deus tinha os profetas de ofício, que Deus mandava, né? Hoje o profeta é a Bíblia, é a Escritura. Certo homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Imagina a situação, eu já paguei 100 ciclos de prata para 100.000 homens. Foi uma fortuna. Eu já fiz esse investimento. Aí chega um homem de Deus ali, chega um profeta e fala, rei, não leva eles, porque Deus não é com eles, isso está contra o propósito de Deus aqui, nessa situação. Eu já me coloquei no lugar dele. O que será que eu faria com todo esse dinheiro? E o homem de Deus fala assim, verso 8, porém vá só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para te fazer cair. Em Deus há força para ajudar e para fazer cair. Não se iluda achando que as coisas do mundo, ou as coisas que nós desejamos, é a força maior que tem para impulsionar as nossas vidas. Não se iluda com isso não. Tá? Aí disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Claro que teria essa preocupação, obviamente, todos nós teríamos, eu creio, né? Que se fará, pois, os 100 talentos de prata que dei à tropa de Israel? Respondeu o homem de Deus, muito mais do que isso, pode dar-te o Senhor. Então, irmãos, nosso Deus é o Deus de toda providência, nós não precisamos furtar nada de ninguém, nós temos condições de lutarmos pela obediência. Sabemos que somos imperfeitos, né? E nem sempre nós vamos conseguir manter uma vida de retidão 100%. Mas essa tem que ser a nossa luta. Porque muito mais do que você acha que está perdendo, ou que você acha que você vai ganhar na desobediência, muito mais Deus tem para te dar. Eu queria encerrar esse sermão louvando a Deus com o hino 36.
T6B. Vamos nos colocar em pé? Aqueles que estão presença, livra-nos de todo mal. Abençoe nossa semana, que possamos vencer a semana, Deus. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre nossa família, nossos amigos, nossos irmãos na fé, nossa igreja aqui local que é Tua e toda a Sua igreja em todo o mundo, que o Senhor abençoe, Deus. Permita ainda, Senhor, lhe pedimos que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Segundo a Tua graça e a Tua vontade, cure os enfermos que estão no nosso meio, traga paz aos tentados, estenda a mão aos aflitos, abençoe todo o Seu povo e traga paz a Israel, pedindo que o Senhor também abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo